Fala, galera, estou de volta, então vamos aqui, né, pegar o nosso último tópico. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá na tela. Pois bem. A nossa aula, né, é sobre a Primavera Árabe, alguns tópicos importantes, né, sobre essa questão da Primavera Árabe. No primeiro momento nós falamos sobre a Revolução Iraniana ou Islâmica, não é isso? Então veja, a Primavera Árabe, o que seria isso? Então essa Primavera Árabe, o que seria, né? Vamos, já como, né, vocês não estão presentes agora. Pois bem, turma, essa frase, né, nos remete ao afloramento, primavera, né, afloramento, flores, dos conflitos sociais no mundo árabe, ou seja, florescimento do povo árabe sobre as condições, as suas realidades, buscando transformações. Então vejam, primavera é uma série de revoltas ou revoluções que o povo árabe está fazendo, né? Então vejam só, 2010 ou 2011, é fácil, vejam só comigo. Então vamos lá. Veja bem, turma, a base dela é de 2010, porém somente em 2011 que um conjunto de revoltas, revoluções começam, né, criticam a manutenção das ditaduras antigas e as péssimas condições econômicas e a falta de direitos sociais. Sim, direitos sociais. Não estou falando do Brasil, não. Essas agora dos países árabes até os dias atuais. Vamos lá. Olha, chegou um personagem, que legal. Porém, olha lá, isso mesmo. Porém, professor, não devemos misturar etnia com religião. Lógico, lógico. Quando eu falo, né, da questão etnia, né, como falamos na aula passada do Irã, a etnia não é árabe, e sim persa, né? E a religião muçulmana, né, o islamismo é religião. Então não podemos confundir. Vamos lá. Muito bem, Mercedes, né? Falamos muito sobre isso nas aulas, porém vamos lembrar: árabe é etnia, islamismo é religião, não é isso? E o que seria o Oriente Médio, né? Então, o Oriente Médio você vai ver que é uma chave, é um elo de ligação. Olha só comigo, vem comigo aqui. O Oriente Médio não é África, e sim Ásia, e parte do Oriente mais próxima da Europa. Então, mapinha para vocês. Analisem comigo, olha lá, olha lá. Por favor, aqui o elo, ó, é um elo entre a Europa, a África e a Ásia. Não é isso? Então, vejam só, entendido? Entendido? Todo mundo? Beleza, hein? Então vamos lá. Pois bem, Primavera Árabe acontecendo na África. Temos também, vejam só, beleza? Aí vocês vão ver, vocês vão perceber, notar, né? Cada um. Grandes protestos, pequenos protestos, conflitos armados, mudanças de governo, revolução, né? Onde está acontecendo no continente africano. Pois bem, analise. Olha atenção. Circula aí, por favor, isso, o Irã. Então, o Irã, vejam só, veja bem, o Irã, na sua maioria, é de religião islâmica, porém a sua etnia já falei, é persa, na antiguidade persa. Pois bem, então não árabe. Final de 2010 e início de 2011, estopim. O que foi o estopim, né? O que fez, né, acontecer? Importante lembrar que a Primavera Árabe demonstra que o mundo árabe está insatisfeito com as políticas feitas para a população. Olá! Pois bem, o que marcou o mundo em 1991? Fim da Guerra Fria, capitalismo está maior, socialismo menor. Vocês vão entender por quê. Mas olha que interessante, Estados Unidos igual a democracia ou alinhamento? Democracia ou alinhamento? Alinhamento, ficar alinhados, né? Pois é, vejam bem. Muitos países do mundo árabe, ditadura 60, 70, 80, sendo assim, muitos governos perduram, porém em 2011 o povo árabe questiona esses regimes. Pois bem, famílias que mantinham a ditadura por 30 anos, e isso provoca uma reação para melhorar essa realidade, né? Graças a Deus. Vamos lá. A origem. Então vamos lá. Tunísia. Pois bem, protesto de Mohamed Bouazizi. Vocês já viram em jornais,
né? Teve capa de disco, de bandas de rock, né? Que usaram dessa imagem, né? Que foi um protesto daquele vendedor de frutas e legumes, né? Que teve seus bens confiscados. Vejam a imagem. Então, olha lá. Foi uma forma de protestar contra o governo, né? Humilde vendedor de frutas e verduras, por uma questão, eu falei legumes e verduras, né? Econômica, social e política, a sua família teve seus bens confiscados. Então, a maneira que ele achou. E esse protesto, como eu falei para vocês na aula passada, em vez de acabar, dar um ponto final, não. Ele vai aguçar. Então, vejam, a maioria da população da Tunísia se solidarizou com Mohamed Bouazizi, levando à crise do governo ditatorial de Zine bin Ali. O povo tunisiano começa a questionar a falta de políticas sociais e usa as redes sociais para... Então, anota aí. Tunísia, redes sociais, sim, Facebook, Twitter, né, Instagram, né, enfim, né, eles vão usar Facebook para protestar contra o governo, né? Isso. E às vezes a gente não usa as redes sociais para isso, né? Então vejam só, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pois bem, vejam só, o sopro no dominó. Aí sim. Governos autoritários vão ser derrubados. Vamos lá. Degradação da qualidade de vida, problemas de distribuição de água, comida, saneamento básico, salários baixos, preços altos, desemprego, inflação, sofrimento nas mãos de um regime opressor, falta de direitos políticos, baixas perspectivas para um futuro melhor. Uma soma de fatores que fez o mundo árabe uma bomba que detonou na Tunísia e se espalhou. Compreendeu? Então vamos comigo. Atenção. Não podemos generalizar esse conflito, pois nós temos que ver o mundo árabe no contexto internacional, como o Brasil também. Veja o exemplo, o Brasil, temos que perceber o nosso país no contexto internacional, ou seja, interesses externos. Sendo assim, não podemos ver isoladamente o mundo árabe, não podemos. Então vejam, a Líbia, por exemplo, também temos um ex-primeiro-ministro líbio, né? Muammar al-Gaddafi, que está no poder desde os anos 70, e no período da Guerra Fria, o governante tinha influências socialistas, né? Ou seja, soviéticas, né? Ou seja, levantando a ira dos Estados Unidos. Então, vejam, os Estados Unidos não vai ficar quieto com isso, né? Então, Muammar al-Gaddafi não vai ser benquisto pelos norte-americanos. Então, Estados Unidos mais o povo da Líbia para derrubar, né, Muammar al-Gaddafi. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, país do primeiro mundo, democracia mais recursos naturais. Ou seja, após mais de 4 décadas de ditadura sangrenta, o líder foi morto em 20 de outubro de 2011. Logo próximo. Então, veja, a Primavera Árabe chegou no Egito. Por favor, circula aí muito bem. No Egito, temos um ditador egípcio, Hosni Mubarak. Hosni Mubarak. Vejam, para tudo. Parei, professor. Parei. Então, vejam agora aqui como é que acontece a questão do alinhamento. Vejam só. Olha o povo egípcio clamando, né? Pedindo, o povo egípcio reclamando com a falta de democracia, as políticas públicas sociais. Sendo assim, Mubarak ordena o exército para reprimir. Estados Unidos, defensor da democracia, fica estático, paralisado. Por quê? Olha a questão do alinhamento, Estados Unidos apoia o ditador egípcio. Por quê? Perceba a falta de alinhamento, ou seja, o que é que eu quero dizer isso para vocês? Os Estados Unidos prega a democracia, porém não vê problema em uma ditadura, e sim na falta de alinhamento. Então, ou seja, se o Egito não tivesse alinhado com os Estados Unidos, teria problema. Mas já como tem alinhamento, já, né, faz uma relação, né, não tem problema algum. Os Estados Unidos não vai interferir porque está alinhado com os norte-americanos. Pois bem, ou melhor dizendo, está próximos aos americanos. Então, vamos lá. Veja comigo. Olha a reação. Imaginidíssima, né?
o exército, né, e a população. Então vejam, para que serve o exército? Para defender o povo, não ir contra o povo, não é mesmo? Sim, né? Pois bem, Primavera Árabe na Síria. Vamos analisar, vamos analisar. Temos um conflito que está presente nos dias atuais, pois temos, né, a população contra o governo do Bashar al-Assad, ele que está aqui, ó, vou tirar aqui isso, né, Bashar al-Assad. Então, veja, a população contra o governo do Bashar al-Assad, com apoio dos Estados Unidos. Porém, do outro lado, temos a Rússia apoiando o Bashar al-Assad desde a Guerra Fria. E no meio temos o ISIS, o Estado Islâmico. Sim, olha ele aqui, o Estado Islâmico, um grupo extremista, né, que atua na Síria, no Iraque, e defende a formação que está presente na sua nomenclatura, Estado Islâmico, muçulmano. Então vejam, olha lá, não, eles também não desejam, né, o Bashar al-Assad no poder, eles não desejam a Rússia no poder e não muito menos os Estados Unidos no poder, e sim eles querem um califado, nome Estado Islâmico. Vamos lá. Pois bem, galera, dias atuais. Os Estados Unidos, né, atacaram o ISIS, mas nesse conflito, né, eles bombardeiam, né, bases rússias na região. E aí a Rússia também fala que vai bombardear o ISIS e chegam a bombardear bases, né, norte-americanas. Teorias apontam que a Síria está ocorrendo uma mini-guerra mundial, né? Forças que vêm de fora, uma mini-guerra, porque vêm de fora, não é isso? Pois bem, termos pró-governo, antigoverno, povos beligerantes, já falamos sobre isso, não nação sem estados, exemplo, os curdos, né? Vamos ter movimentos em Marrocos, na Argélia, no Iêmen e muito mais. Pois bem, aqui, né, algumas localidades, tem as legendas aqui, beleza? Vamos correr. Pois bem, um desfecho. Esse desfecho é muito cruel, galera. 400 mil mortos na Síria, 11 milhões de povos refugiados até hoje estão querendo, né, sair daquele conflito aonde, né, a guerra civil, né, o Estado Islâmico. Então vejam só, olha lá o povo, né, refugiados. Tenta a Europa, Estados Unidos, o Brasil, a política de imigração mais rígidas começam a fechar as portas. Os Estados Unidos, né, não dá conta com o desemprego, né, infiltrados do ISIS, né, levantando. Isso vai fazer levantar o nacionalismo, né, conservadorismo nacionalista. Alguns países vão adotar isso e vão se fechar, né. Vimos que a Inglaterra vai fazer isso, né, com o Brexit saindo, e os Estados Unidos com Donald Trump, né, que saiu do poder agora. Pois bem, então, galera, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado muito claro, beleza? Então, até a próxima. Tamo junto sempre. Um abraço, professor André Tavares.